Bom, pessoal, como eu disse, eu iria resolver essa questão 5 da lista de vocês, que aí muita gente estava em dúvida de como era que fazia e tudo mais, e eu disse que ia gravar um vídeo resolvendo. Essa questão de vocês, ela diz o seguinte, que a figura 936, ela mostra uma placa de dimensões D1 igual a 11 centímetros, eu já marquei aqui, né, fiz a figura, não tá exatamente igual a da ficha, mas dá pra gente entender. D1 igual a 11 centímetros, D2 igual a 2,80 centímetros, D3 13 centímetros. A massa específica da placa de alumínio é 2,70 gramas por centímetro cúbico. A massa específica da parte de ferro, ela é 7,83 gramas por centímetro cúbico. E aí ele pergunta pra gente o X do centro de massa, o Y do centro de massa e o Z do centro de massa. Vou tirar aqui meu cabelo. Inicialmente pode parecer uma questão confusa, pelas informações não serem tão comuns, né, no nosso dia a dia. Que a gente tem aqui informação de massa específica, a gente tem aqui uma figura que ela está num plano XYZ, né, ela não é uma figura 2D, então a gente pode ter uma certa dificuldade para entender o que fazer. Mas basta que a gente se atente aos conceitos, às definições de centro de massa, para saber o que é que está acontecendo, o que é que realmente eu preciso calcular. Porque só por observar essa questão, só por observar essa figura, a gente já consegue eliminar o X do centro de massa e o Z do centro de massa. Eu vou explicar para vocês por quê. Perceba aqui. Deixa eu fazer aqui, vou desenhar aqui um plano XYZ, tal como a gente conhece. Nosso plano XYZ, geralmente ele é assim, aqui é o X. Aí na reta, a gente tem o Y. E aqui, a gente tem o Z, certo? Pegue esse plano coordenado e coloque ele aqui, onde a gente tem a figura. Veja que esse aqui é o X, esse aqui é o Y e esse aqui é o Z. No eixo X, nessa coordenada X, se você observar, a gente só vai ter o ferro entrando em contato. Se a gente só tivesse essa placa de ferro, só tivesse ela, não tivesse essa aqui de alumínio, o nosso centro de massa, a posição do centro de massa iria coincidir com o centro geométrico da figura. Porque é um objeto que tem uma massa com uma distribuição uniforme, né? Ele deu aqui que a massa específica do ferro, ela é 7,83 gramas por centímetro cúbico. Então, em toda a extensão dessa placa de ferro, a gente tem a mesma distribuição de massa. Ignora essa minha unha feia aqui, é porque ela caiu. Vou deixar ela assim. A gente tem a mesma distribuição de massa. Logo, o meu centro de massa iria coincidir com o centro geométrico, mas não é o caso daqui, porque a gente tem duas placas de materiais diferentes, duas placas com massas específicas diferentes. Aqui é ferro, aqui é alumínio. Logo, o meu centro de massa ela não vai coincidir com o centro geométrico dessas duas placas por esse motivo, porque a gente tem distribuições diferentes de massa. No ferro é 7,85 e no alumínio 2,70. O que significa que o centro de massa ele vai estar onde? Se a massa específica do ferro é maior, logo o centro de massa ele vai estar mais deslocado aqui para o lado do ferro do que para o lado do alumínio. E como a distribuição desse lado aqui é uniforme, a gente pode dizer que o centro de massa do ferro ela está aqui no centro e o centro de massa do alumínio está aqui. Mas o centro de massa da figura ela vai estar mais próxima aqui do lado do ferro. Como é que a gente vai fazer para descobrir esse X? O valor do X do centro de massa. A gente vai observar coordenada a coordenada, a gente não vai observar a figura completa. Essa parte aqui do ferro. A gente vai observar isso aqui, ó. Perceba que no eixo X a gente tem uma distribuição uniforme de massa. Desde aqui do início até aqui no final, a gente tem somente ferro. Logo, o centro de massa, o X do centro de massa, ela vai coincidir com a metade da minha distribuição de massa, certo? Por ser uniforme.
Se isso tudo, se esse pedacinho onde começa o ferro e termina, ele é D3, a metade vai ser D3 sobre 2. Logo, se eu for colocar aqui, ó, deixa eu botar aqui embaixo, o meu X do centro de massa, ele vai ser D3 sobre 2. E quem é D3? D3, ele disse que é 13 centímetros. Logo, 13 dividido por 2 vai ser igual a 6,5 centímetros. Pronto, encontrei o X do centro de massa. Agora vamos encontrar o Z. Por que que eu pulei o Y? Porque no Y, veja aqui, ó, o Y eu começo com ferro e termino com alumínio. Logo, eu vou precisar calcular o Y de uma forma diferente. Já o Z não. Veja que em toda a extensão do Z, começa aqui, ó, termina aqui, em toda a extensão do Z, eu tenho a mesma distribuição de massa que é o ferro, certo? Eu tenho que me ligar no que está encostadinho aqui na coordenada Z. É somente ferro. E aí o mesmo processo. Quem é essa medida aqui? Essa medida, ela é exatamente igual a essa medida aqui, que é D2. Logo, meu Z vai ser quem? Meu Z do centro de massa vai ser D2 sobre 2. D2 é 2,80. 2,8 dividido por 2 vai dar 1,4 ou 1,40, né? Pegando os algarismos significativos do exemplo. Vai dar 1,40. Aqui eu poderia colocar 6,50 também, já que tem... Cadê? Aqui. Já que tem 3 algarismos significativos. Agora vamos calcular o Y. O Y, ele é mais complicado. Não é complicado, né? Mas é mais complicado porque eu tenho duas distribuições diferentes de massa. Eu não tenho uma distribuição uniforme. Logo, eu vou precisar calcular o Y do centro de massa do jeito tradicional e usando as informações que eu recebi. Quem é o meu Y do centro de massa? A gente viu que o Y do centro de massa, ele é a massa a massa 1 vezes o Y1. No caso, a massa 1 vai ser massa do ferro vezes o meu Y1, que vai ser o Y do centro de massa do ferro. Aqui é o meu Y. Eu não vou pegar essa medida aqui, eu vou pegar o Y do centro de massa. Outra coisa aqui que eu esqueci de falar. O meu X, ele é 6,5, tá correto? Só que, veja que o meu X para esse lado aqui é positivo. Aqui é positivo e aqui para cima é positivo. O meu X para esse lado daqui é positivo. Para cá, ele é negativo. A minha figura, ela tá desse lado ou desse lado? Desse lado, né? Ó, perceba que ela tá para trás. Tá aqui atrás. Logo, a minha medida, ela é negativa. Aqui é só um detalhe. Vou botar aqui vermelho. Que ele é menos 6,5, tá? Voltando. O meu Y vai ser o Y do centro de massa do ferro. A gente tá calculando a medida do centro de massa. Então, o meu Y vai ser aqui, ó, exatamente na metade do meu D1. E aqui, o meu Y do alumínio vai ser aqui, não é na metade de D1. Por quê? Porque essa medida completa, ela é 2D1. Né? Se aqui é D1 e aqui é D1, ele todo é 2D1. E essa medida toda, vê, se D1 ela é 11 centímetros, aqui a medida toda vai ser 22 centímetros. Esse meu pedacinho aqui, ó, se D1 é 11, metade de D1 vai ser 5,5. E aqui eu vou ter 11 mais a metade, que é 5,5. Então, aqui vai ser 16,5. Só um detalhe de atenção. Aí, vamos lá. Aqui vai ser o meu Y do ferro, que é o Y do centro de massa do ferro, mais a minha massa do alumínio, vezes o meu Y do centro de massa do alumínio, dividido pela massa do ferro, mais massa do alumínio.
Aí você pergunta, mas eu não tenho valor de massa, eu só tenho a massa específica. Porém, vou até botar de outra cor. Aqui. Porém, o que é que a gente sabe sobre massa específica? A gente sabe que a massa específica ela é igual a massa dividido pelo volume. Se eu quero a massa, eu vou isolar aqui, certo? Então, a massa, ela é massa específica vezes volume. Um detalhe, para a gente não precisar encontrar um valor de volume, né, que não é necessário nessa questão, e aí vocês vão ver o porquê, basta que você observe o seguinte, a figura, ela tem as mesmas dimensões. Essa medida daqui de comprimento é igual a essa, porque eu me empolguei aqui. Mas essa medida aqui é igual a essa, vocês vão ver na figura. A profundidade é a mesma, certo? Só o que muda é o valor da minha massa específica, mas isso não tem importância para o cálculo do volume. Não para esse cálculo de volume, né? Mas para o volume ocupado pela figura. O volume ocupado pela figura, ele é igual, tanto no ferro quanto no alumínio, é o mesmo valor de volume. Logo, basta que eu coloque V aqui, certo? Eu não preciso encontrar um valor de volume. Ele é V, porque o volume da figura é igual, ela tem as mesmas dimensões. Logo, onde tem M, né, eu posso substituir pela massa específica do ferro e depois pela massa específica do alumínio. Então, meu Y do centro de massa, ele vai ser igual a massa específica do ferro vezes o meu volume. Vou botar só V, porque eu não vou botar volume do ferro, já que os volumes são iguais. Vezes o meu Y do ferro mais específica. Dividido por, aqui embaixo a mesma coisa. Massa específica vezes o volume, mais massa específica vezes o volume. Aqui eu posso isolar, né, o V, tanto em cima quanto embaixo, já que eles são iguais. Isso aqui é igual a, vamos isolar aqui em cima, V vezes específica do ferro. Aí aqui eu posso dividir por V. E aí eu vou ter somente medidas conhecidas. Medidas que a gente já recebeu na questão. Então, o meu Y do centro de massa, ele vai ser igual a... Quem é a massa específica do ferro? 7,83 gramas por centímetro cúbico. Por que eu não estou convertendo nada? Porque a gente está fazendo tudo numa medida só. A gente está trabalhando com dimensões em centímetro, com massa específica em gramas por centímetro cúbico. E aí não tem necessidade, né, da gente converter nada. Basta que a gente permaneça com as mesmas medidas. Se a gente tivesse convertido as dimensões para metro, aí sim que iria precisar. Mas como a gente está trabalhando tudo com centímetro, não tem essa necessidade. Massa específica do ferro, 7,83. Acabei de ver aqui um negócio. Não é 83, eu abri aqui a lista, é 85. 85, ia dar uma diferençazinha no final. Mas isso não influencia em nada, né? A explicação, ela é a mesma, só que aqui, ao invés de 83, é 85. A gente não precisa usar a massa específica do ferro ainda para nada. Percebi na hora que eu tinha escrito que eu tinha visto alguma coisa diferente na lista. Era isso aqui, é 87,85. Pronto, continuando, 7,85 a massa específica do ferro, vezes o Y do ferro, que eu já expliquei que seria o Y do centro de massa, no caso 5,5, que é a metade do meu D1, mais a massa específica do alumínio, 2,70, deixa eu conferir, 2,70,
vezes o Y do centro de massa do alumínio, que no caso eu vou pegar, né, o meu D1 completo e tirar esse pedacinho, que é 5,5, que é a metade de D1. Aí ele vai dar 16,5. Tudo isso dividido por massa específica do ferro. Não tô olhando aqui. Massa específica do ferro mais massa específica do alumínio, que é 2,70. Aí aqui é matemática, né? Aqui é fazer as continhas. Se a gente multiplicar 7,85 vezes 5,85, vai dar 43,2. Qualquer coisa vocês vão conferindo aí na calculadora de vocês. 2,70 vezes 16,5 dá 44,6. Tudo isso dividido por... essa soma dá 10,6. Pronto. Logo, o meu Y do centro de massa vai ser igual a 8,3 centímetros. Certo? Fazendo aí um arredondamento, vai dar 8,3 centímetros. Logo, a gente já descobriu o Y do centro de massa, o X do centro de massa e o Z do meu centro de massa. Qualquer dúvida, depois vocês mandam mensagem lá no WhatsApp.